Vamos começar a nossa aula de hoje sobre gestão de pessoas no laboratório. Por que que eu acho não, tenho certeza que vocês vão entender a relação da qualidade com a gestão de pessoas. Quando a gente fala em gestão de pessoas, não tem como a gente não falar de qualidade. Os dois P's da qualidade, que é o que a gente chama de processos e pessoas, eles definem muito como que o sistema de gestão da qualidade funciona. São os dois tripés da qualidade, né? São as duas bases que sustentam a qualidade: processos e pessoas. Processos não funcionam sem pessoas, pessoas não funcionam sem processos. Processos sem pessoas é apenas um projeto num papel. O papel não faz nada. Pessoas sem processos, né, elas não produzem efetivamente. De uma forma ou de outra, uma está ligada na outra, elas não existem sozinhas. A gente precisa de tratar os processos e as pessoas como um organismo só. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente tem que pensar em dois fatores. As características técnicas, né, os fatores técnicos e os fatores comportamentais, porque a pessoa do profissional não tem como a gente desvincular. Então, a gente tem que tratar a pessoa e o profissional junto, como uma coisa só. Daí vem o grande desafio da liderança, né? Que a gente acha muito complicado, desafiador. Lidar com pessoas é muito difícil, porque tem essas nuances, né? Mas a gente precisa dominar muito bem a parte técnica, os fatores técnicos, e desenvolver habilidades para lidar com as partes pessoais e sociais, quando a gente fala de pessoas. Então, eu tenho que conhecer as pessoas, a capacidade técnica de cada um, e os fatores pessoais e sociais também. É o que todo mundo fala aí no mercado de hard skills e soft skills, né? E os processos, eles são extremamente importantes. Por quê? Eu preciso entender o processo. O que vai ser feito? Como vai ser feito? O que vai entrar no meu fluxo de trabalho? O que vai sair do meu fluxo de trabalho? Como que é o meu cliente? Qual que é o objetivo final de todo esse meu trabalho? Para eu entender quem que eu preciso colocar em cada etapa do meu processo, em cada etapa do meu fluxo de trabalho. Então, se eu não tenho um processo bem definido, bem estruturado, eu não consigo colocar ninguém ali para cumprir esse meu processo. É o exemplo que eu sempre dou da estrada, né? Você tem uma estrada e o seu objetivo é o quê? Ter um carro que chegue ao final da pista o mais rápido possível. Esse é o seu objetivo. Velocidade. O que que você pensa? Vou colocar ali nessa minha estrada uma Ferrari, daquelas de velocidade baixinha, tal. Não entendo muito de carro, mas se atenham ao exemplo, tá? Vamos lá para a nossa Ferrari super veloz. Então, meu objetivo é que a minha Ferrari ela seja tão veloz que eu consiga percorrer esse percurso dessa minha estrada no menor tempo possível. Mas, se a minha estrada tem muito quebra-mola, buraco, depressão, pedregulho, animais atravessando, vias atravessando, qual que é a chance dessa Ferrari, que é, nossa, o melhor carro de velocidade, vamos colocar que é, tá? O melhor carro, conseguir desempenhar o objetivo dele, conseguir desempenhar a atividade dele, que é ser veloz e conseguir percorrer aquela distância no menor tempo possível. Não vai acontecer, porque o meu processo, que é a estrada, não está favorável. Então, não tem Ferrari que faça com que o meu objetivo se cumpra. Então, eu tenho que olhar para a estrada. A partir do momento que eu tenho uma estrada
completamente limpinha, que a gente fala, né? Um tapete, sem qualquer problema, sem qualquer depressão, ou quebra-mola, ou buraco, ou travessias, que seja, ela está exclusiva, retinha, linda, aí sim, se eu colocar um carro potente ali, ele vai desempenhar o que ele tem que desempenhar e eu vou conseguir o que eu espero. Então, eu preciso definir muito bem o meu processo. E aí, o que que acontece? Muitas pessoas não têm esse processo bem definido e aí culpa o carro, né? Ah lá, diz que é veloz, diz que consegue, mas chega aqui, o resultado não é satisfatório. Mas será que o problema está no carro? Será que o problema é da pessoa? Ou será que é o processo que está impedindo que essa pessoa produza na capacidade máxima que ela tem para produzir? Então, não existe a gente desvincular a pessoa do processo quando a gente está falando de gestão. A gente precisa ter um olhar para o processo muito apurado. Partindo desse pressuposto que o processo está bem definido, eu conheço meu processo, eu sei do que eu preciso, e aí eu vou olhar para as pessoas, então, e ver quem que vai ser a melhor pessoa para estar neste meu processo. A gestão eficiente é o resultado da sinergia entre processos e pessoas. Eles são um só. Um faz o outro funcionar. Saber gerir as habilidades técnicas e comportamentais afeta diretamente a produtividade e a qualidade dos resultados. Então, gestão de pessoas está diretamente relacionada com produtividade e qualidade. Então, qualidade é sim gestão de pessoas. E aí, a gente tem a figura do líder, né? Quem que vai gerir esse pessoal todo? Quem que vai lidar com isso tudo? O nosso líder. E aí acontece um fator, infelizmente, muito recorrente nas organizações, da pessoa estar na posição de liderança sem estar preparada para isso. E aí entra aquela falácia. Ah, não é todo mundo que nasceu para ser líder. Tem gente que nasceu para mandar, tem gente que não nasceu. Liderança não é dom. Pode até anotar isso daí no seu caderno, numa folha, internaliza isso. Liderança não é dom. Ninguém nasce com o dom de ser líder. Liderança é treinável, é desenvolvida. A gente precisa de habilidades técnicas e pessoais e comportamentais, mas isso tudo é desenvolvido. E quando a gente domina a parte técnica, a base, a gente consegue desenvolver a parte comportamental também. Então, liderança, ela é desenvolvida. E aí o grande problema é que as pessoas são jogadas no setor, né, para serem líderes e gestores de setor, mas elas não são preparadas para isso. Então, elas não sabem o que fazer, elas não sabem as suas atribuições, as suas responsabilidades, não sabem lidar com a equipe, não sabem o que cobrar, mas acima dela vem alguém cobrar. E ela se sente completamente perdida, estressada, fica sob uma pressão gigantesca e não é saudável. E aí muita gente começa a surtar quando ganha, ganha um cargo de liderança, quando começa a exercer um cargo de liderança. Mas a grande falha está na preparação. Essa pessoa ela é ótima, ela é uma técnica excelente. Vou colocar ela como líder da equipe. Mas ela é ótima naquilo que ela domina aquela técnica. Para ela ser ótima como líder, você precisa tratar, desenvolver esse líder. E é muito difícil disso acontecer. E aí, o que que acontece? As empresas não desenvolvem os líderes e começam a buscar. Aí, a pessoa se torna o problema
né? Ela não entrega resultado, ela é uma péssima líder, a equipe dela está desmotivada, desengajada, produtividade super baixa. A gente manda embora esse líder e contrata outro líder no mercado experiente. Mas isso tudo parte da falta de entendimento de que a liderança ela é um princípio de qualidade. E a empresa precisa estruturar a sua liderança. Então, liderança não é apenas um cargo, ela está lá nos princípios de qualidade. A ISO 9000, a ISO 9001 traz a liderança com princípio de qualidade. O engajamento de pessoas é um princípio de qualidade. Gestão de relacionamento é um princípio de qualidade. Então, não tem como a gente tirar as pessoas da qualidade. Quando a gente fala em gestão, a gente precisa desenvolver uma liderança. Essa liderança precisa ser estruturada, desenvolvida. A organização precisa oferecer recursos, desenvolver completamente essa liderança, para ela ser sustentável, para ela ser eficiente. Então, as empresas precisam começar a encarar isso como o princípio de qualidade, que é, na verdade. Né? Não dá para ignorar. A gente precisa construir esse líder. E aí, falando do líder, este líder tem três principais obrigações, né? Atribuições. Preparar, facilitar e responsabilizar. Se a gente puder resumir, para falar rapidamente, bem assim, sobre a liderança, são esses três fatores os principais. O que o líder faz? Ele está ali para preparar a equipe, para facilitar o trabalho da equipe e para responsabilizar a equipe. Então, o preparar está relacionado com ensinar, treinar, desenvolver. Então, no preparar, este líder tem que preparar as pessoas para executarem aquelas atividades que elas não sabem como executar ainda. Ou que têm a capacidade técnica, mas elas têm que adaptar essa capacidade ao processo daquela empresa. Então, o líder, ele é como um mentor também. Ele vai direcionar aquela equipe. Então, ele tem que preparar. O ensinar não quer dizer que o líder precise saber de todas as funções da sua equipe. Por exemplo, eu sou o líder de um setor e eu tenho sobre a minha responsabilidade um especialista em marketing. Eu não preciso ser especialista em marketing. O especialista é o meu funcionário, o meu colaborador. Mas eu preciso ensinar ele a aplicar o entendimento dele, tudo que ele entende de marketing dentro do processo da empresa, para a gente produzir o resultado objetivo que a gente quer. E aí é outro mito, né? As pessoas acham que o líder precisa saber de tudo. Porque se um funcionário faltar, por exemplo, o líder tem que ter capacidade total de assumir o lugar daquele funcionário. E não é bem assim. Se o líder souber, ótimo, porque quanto mais ele tiver por dentro daquelas atividades, melhor, né? Ele consegue pensar melhor, se colocar melhor no lugar daquele técnico. Mas ele não tem que ser expert em tudo. Ele tem que saber resolver problemas. Ele tem que saber treinar a equipe, desenvolver profissionalmente o seu time e pessoalmente também. É papel do líder. Então, o princípio da qualidade, da liderança e do engajamento de pessoas, a organização ela tem que ter uma estrutura, um plano de desenvolvimento desses líderes. E os líderes, eles precisam também passar este projeto para o seu time. Então, é uma cascata de ações. Lá em cima, a gente tem uma estrutura
né, um perfil de liderança que a gente quer, um objetivo que a gente quer trabalhar, um projeto de desenvolvimento pessoal. Passo para os meus gestores, os meus líderes, e cada um passa para a sua equipe. E isso tem que fazer sentido, tem que ser lógico, né? E tem que ser alinhado com as estratégias da empresa. Então, o preparar, ele fala muito disso. De preparar o time para fazer aquilo que ele não sabe fazer. Então, vou pegar lá o meu processo e vou ensinar, vou mostrar para o meu pessoal como que o nosso processo vai funcionar, qual que é o papel dele dentro daquele processo. E no papel de facilitador, ele vai prover recursos e motivar. Prover todos os recursos necessários para as pessoas desenvolverem as suas atividades da melhor maneira possível. Recursos financeiros, de maquinário, de ambiente. Desenvolver um ambiente que seja acolhedor, que não seja preconceituoso, que seja motivador, que não cause pressão excessiva nas pessoas, que elas consigam desenvolver as atividades sem estresse. Então, ele vai facilitar com que as pessoas realizem as atividades que ele preparou elas para realizar. Então, ele prepara, ó, esse é o nosso processo, a gente tem que fazer isso. Agora eu vou ajudar vocês a cumprir o processo de vocês, as atividades de vocês. O que vocês precisarem vai ser disponibilizado. E ele vai motivar esse time também. E aí a gente vai falar de motivação daqui a pouco, um pouquinho mais sobre motivação, vocês vão entender aí mais a fundo a motivação. Mas o líder também, ele tem esse papel de motivar a equipe, fazer com que a equipe mova e seja ativa e produza o que precisa produzir. Quando a gente fala em responsabilizar, é controlar as tarefas. É colocar cada funcionário, cada colaborador ciente das responsabilidades que ele tem ao fazer as atividades dele. Principalmente na área da saúde. Essa responsabilização, ela precisa ser reforçada sempre. Porque a gente tem, na área da saúde, uma particularidade. Alguns efeitos de erros ou de falhas ou né, de excessos ou faltas que acontecem no processo, o impacto não é imediato. O impacto é depois, lá no cliente. E às vezes a gente nem vai saber que teve tal impacto. Quando a gente está fazendo uma roupa e eu faço um corte errado, eu comparo com o molde, nossa, esse corte saiu errado, na hora, eu já resolvo. Às vezes, num laboratório clínico, numa indústria química, farmacêutica, numa farmácia de manipulação, às vezes a gente não vê de imediato esse problema. Mas o cliente, ele vai sentir esse problema lá no final. E aí, aquele impacto no cliente pode ser que eu nunca saiba que o que eu fiz causou tal impacto. Por exemplo, eu soube de um caso, a pessoa me contou que o marido dela tinha alergia à pimenta. Não podia de jeito nenhum pimenta. Ele mandou manipular um suplemento, de vitaminas. Quando ele foi tomar, ele teve uma reação igual da pimenta. Ele falou, mas eu não comi pimenta, o que está acontecendo? Correu para o hospital. Essa pessoa tinha relação com a farmácia, que ela mandou manipular, contou esse caso e eles foram investigar. Conclusão: o manipulador que tinha feito as cápsulas com os suplementos vitamínicos dele, a ordem de manipulação anterior foi de piperino, foi de pimenta, né, extrato de pimenta. Quer dizer, teve uma contaminação cruzada aí. Ele ingeriu pimenta sem querer. Mas se essa pessoa não tem essa relação com a farmácia, se ela não é da área, porque ela era da área, então ela já foi investigar, já foi fazer essa rastreabilidade, ninguém não ia saber o que aconteceu.
Isso é um caso simples. Às vezes acontecem coisas mais sérias. A pessoa vai no médico e aí, às vezes, é um medicamento controlado, o médico até troca o medicamento, mas não era. O medicamento não era dosagem. Então, esses impactos que são longe, eles não afetam muito quem está lá trabalhando. Por isso que a gente tem regras, tem as inspeções, as auditorias, os formulários, tudo para registrar, tudo tem um porquê. A gente precisa controlar da melhor maneira possível cada etapa do processo, porque muitas vezes um erro, um deslize desse vai impactar a pessoa. E esse impacto pode ser muito grave. Uma clínica médica, por exemplo, pode liberar um laudo de HIV, pensa, errado. Antes dessa pessoa ir no médico, repetir o exame e talvez ver que a amostra foi trocada, olha o estrago que já fez na mente da pessoa. Teve gente que já tentou contra a própria vida ao receber um diagnóstico desse. E às vezes a gente nem vai saber. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente faz, com cada etapa. E é papel do líder desenvolver essa autorresponsabilidade na equipe. A equipe precisa saber o que ela está fazendo e o risco, o impacto do não fazer. Além de saber o porquê fazer e qual que é a importância de se fazer isso, ele também precisa ter uma noção muito séria, muito clara do impacto negativo do não fazer aquilo. Então, o líder precisa desenvolver isso. E ele precisa controlar essas tarefas, exatamente para controlar essa responsabilidade e também aplicar consequências, né? Que a gente precisa lidar ali com as consequências. Como que eu vou resolver esse problema? O líder também precisa saber resolver os problemas. Então, essa parte de responsabilização é muito importante. Eu foquei um pouquinho mais nisso daqui, porque a gente está falando, né, de laboratórios, de serviços que estão envolvidos ali, a saúde da pessoa, então é importante a gente frisar muito bem isso. Então, o líder, resumidamente, preparar a equipe, preparei, todo mundo agora já sabe o que fazer, ele vai facilitar as pessoas para desenvolver as atividades dele, vai responsabilizar colocando controles ali e desenvolvendo autorresponsabilidade, né? E para isso tudo, para o líder conseguir fazer isso tudo, olha só a vida fácil de um líder, hein? Ele precisa entender dos processos, né? Lembra lá no começo que eu falei dos processos? Ele precisa entender os processos, entender, saber qual que é a política da qualidade da empresa, conhecer os objetivos da empresa e as estratégias traçadas. Porque o líder, ele é um espelho. Ele vai refletir a estratégia da empresa para a sua equipe, para mover a equipe no sentido do objetivo da empresa. Então, ele precisa mover todo esse fluxo, mover o processo para a empresa atingir o objetivo dela. Então, ele precisa ter ciência disso, para ele passar para a equipe tudo isso. Precisa ter conhecimento de ferramentas de gestão, partes técnicas, né? Olha só, principalmente se você está como líder, ou vai começar, já tem uma equipe, é gestor de alguma forma, você precisa. Você fala assim, Radassa, o que eu preciso começar agora, para eu entender agora, pelo menos para eu começar a estruturar minha gestão bem? Você precisa entender de indicadores, gestão de rotina e feedbacks. Indicadores, por quê? A gente sempre trabalha para um objetivo. Então, eu tenho que saber medir se eu estou no caminho certo, se eu estou atingindo o objetivo ou não. Para isso, eu preciso de indicadores, para acompanhar o desempenho. Gestão de rotina. Muitos líderes se perdem em ficar muito no operacional e ter pouco tempo para a gestão. E aí chega aquela pressão de cima, cobrando resultados,
A pessoa não consegue entregar, porque ela sempre está apagando incêndio, tendo que cobrir alguém, sempre está no operacional, porque senão ela não consegue entregar, e a parte da gestão fica de lado. Esse é um grande erro e muito comum. Muitos líderes estão ali enfocados no operacional e não têm tempo para gestão. E olha o tanto de coisa que eu já falei de gestão de liderança até agora. Pensa se você fica só no operacional. Não tem como liderar. Então, você precisa ter uma gestão de rotina para saber organizar a rotina, as demandas e saber delegar também. E feedbacks. Saber dar feedbacks, porque o feedback é o que vai mover a equipe. É o que vai mostrar para a equipe se ela está no caminho certo ou não. E aí eu também vou abordar um pouquinho mais sobre o feedback logo, logo. Eu vou falar sobre o feedback também. Precisa ter inteligência comportamental, né? E aí, quando a gente fala da inteligência comportamental, significa o quê? Saber se comportar em determinado ambiente. Saber se portar. Cada ação gera uma reação. Então, numa equipe, quando eu vou tratar com o meu time, eu tenho que saber como conversar com essas pessoas, como agir e reagir ao comportamento dessas pessoas, para que a reação deles seja também positiva e direcionada ao meu objetivo. Então, se você pode investir em você, desenvolver a sua gestão, entenda das ferramentas de gestão principais e desenvolva inteligência comportamental. Inteligência comportamental é muito técnico também, a gente consegue controlar, né? Se eu tenho uma pessoa que ela é muito reativa e eu entendo o porquê que ela está naquele comportamento reativo, eu sei moldar o meu comportamento para que ela me responda num comportamento diferente, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Então, a gente precisa pensar isso tudo. E o líder precisa também mediar conflitos, a parte bem pessoal aqui. Mas se você tem toda a técnica, a estrutura, sugestão toda estruturada, tem inteligência comportamental, você consegue mediar conflitos de uma maneira muito mais facilitada, né? Humanos, né? Somos humanos e temos dias bons e ruins. Então, por isso que as pessoas têm tanto receio e acham tão difícil lidar com as pessoas. Mas quando a gente tem uma base bem estruturada, quando acontece esses conflitos e esses comportamentos, a gente sabe pelo menos pensar uma estratégia para moldar, para lidar, para driblar aquilo ali, para amenizar as situações. A gente tem recursos intelectuais para a gente mover a nossa gestão. O líder, então, ele é o espelho da organização. Ele vai espelhar. No entanto, lá na norma ISO, ela mostra o PDCA, né, que é o ciclo de melhoria contínua, que o sistema de gestão da qualidade funciona baseado nele. E o líder ele está no centro desse ciclo, porque ele é a liga de tudo. A organização surgiu, ela tem uma identidade, uma cultura. Quem que vai disseminar isso? Quem que vai fortalecer esse comportamento? Quem que vai ajudar a mover o fluxo de trabalho, de atividade, para que tudo que foi planejado se cumpra? É o líder. Então, o líder é um espelho. Ele precisa saber agir. Ele precisa saber ter consciência de tudo que ele está fazendo. Ele tem que ser estratégico. E aí a gente já falou do background aqui, de tudo que ele precisa saber. Então agora a gente vai para a equipe, né? Então ele é o espelho para a equipe. E o que é que ele precisa entender desta equipe? Então a gente vai tirar um pouquinho a imagem do líder e vamos analisar agora a equipe. Quando a gente pensa na equipe, a gente precisa mapear o perfil da equipe, aquelas capacidades técnicas e comportamentais que a gente já conversou.
E aí a gente vai adequar essas pessoas aos processos. Porque eu já tenho desenhado meu processo. Eu já sei como é que a minha estrada está. Qual carro eu vou colocar na minha estrada? E aí, dependendo do meu processo, determinada atividade exige certas atribuições. Eu preciso determinar também essas atribuições. Então, eu sabendo quais são as atribuições dessa minha atividade, desse meu setor, quais que são as competências técnicas que a pessoa que vai desenvolver essa atividade precisa ter, qual que é o perfil comportamental também, o perfil profissional dessa pessoa, eu consigo achar a pessoa que se encaixa nesse perfil para ela desempenhar a atividade corretamente. Porque senão é como se fosse uma peça que está encaixada no lugar errado, compromete a máquina. Acontece muito isso. Existem muitas pessoas boas que estão em funções erradas. E aí essa pessoa acaba pagando preço, acaba sendo demitida, ou sempre recebe uma chamada de atenção, sempre exigindo mais e mais e mais, mas ela não pode entregar mais. Lembra da nossa estrada? Ela tá linda, um tapete. Eu quero o mais rápido possível, né? Se eu colocar um carro antigo, daqueles que só faziam, sei lá, até 100 quilômetros por hora, eu vou conseguir fazer esse percurso rápido, igual eu quero? Qual que é o meu objetivo? Não. Então, este carro não é para essa função, não é para este percurso. Se eu tenho uma trilha para fazer, eu vou colocar uma Ferrari rebaixada numa trilha, ela não vai nem sair do lugar. Eu preciso de um Jeep. Então, a gente precisa entender qual que é o perfil da pessoa para a gente colocar ela, encaixar ela na engrenagem corretinha do processo. Existe muita gente, eu já conheci pessoas que sofriam tanto no laboratório porque elas eram completamente ativas, comunicativas, e elas não tinham muita paciência. E uma das atividades dessa pessoa era acompanhar uma análise que demorava meia hora. E a cada 10 minutos ela tinha que verificar lá os pontos e fazer registro. Essa pessoa não conseguia ficar parada lá olhando, acompanhando o gráfico, acompanhando a análise, a amostra passar. Aquilo consumia ela. Quando chegava o material que precisava passar por essa análise, ai, ela não acredito isso aqui, por que que chegou esse material? Eu não quero analisar. Então, não adianta. Da mesma forma, uma pessoa que é introvertida, que é mais analítica, que é mais planejadora, colocar ela para lidar com o público. Ela não vai desenvolver tão bem se eu tiver ali uma pessoa que é comunicadora, que é executora. Então, a gente precisa entender o perfil das pessoas. Talvez essa pessoa ela não produz muito aqui, mas ela está na função errada. Se eu colocar ela em uma outra função, eu vou potencializar a atividade dela, vou potencializar os resultados dela, tá? Então, e aí eu preciso treinar. De novo, treinar. Estou repetindo por quê? O treinamento ele não acontece só uma vez. Tem gente que a pessoa chega na empresa, faz o treinamento, e é isso, a pessoa já foi treinada. E não, o treinamento precisa ser periódico, precisa ser constante. Primeiro, porque as coisas estão sempre evoluindo, porque um dos princípios também da qualidade, a qualidade ela trabalha para melhorar continuamente, melhoria contínua. Então, sempre tem processos que estão melhorando, que estão se ajustando, né? Equipamentos novos que estão sendo empregados, mas também, mesmo que não mudou nada, a gente precisa ratificar, confirmar, reforçar algumas informações. Porque a nossa tendência é que a gente afrouxe. A nossa tendência é que a gente caia no automático e diminua aquela nossa autorresponsabilidade.
a gente esquece do impacto do que a gente está fazendo. Está tão automático ali para a gente que a gente não está processando com tanto cuidado cada detalhe da nossa tarefa. Então, é importante a gente reforçar sempre os treinamentos. E acompanhar. Não adianta nada treinar, mostrar um slide, ler um POP, né, um procedimento operacional padrão, e achar que treinou. O treinamento não termina no final do treinamento. O treinamento termina quando a pessoa absorveu a informação e consegue aplicar o que foi absorvido de forma natural. Então, é importante acompanhar. O líder vai treinar e vai acompanhar. E aí, se a pessoa tem alguma dificuldade, vai sentar com essa pessoa aí entre os feedbacks, a gente já vai falar disso. Por que que você não fez isso? Qual que foi a sua dificuldade aqui? O que que você não entendeu deste processo, deste treinamento? Como a gente pode facilitar o seu trabalho aqui? Então, o líder precisa acompanhar, porque o resultado da equipe é o resultado do líder, né? Mais de 60% do resultado de um time é reflexo do líder. Então, a responsabilidade do líder, ele tem que controlar isso tudo. E aí, nessa parte de acompanhamento e treinamento, entra aquelas ferramentas de gestão que vão auxiliar nisso tudo aqui também. E para fazer tudo isso, a gente precisa de comunicação. Uma boa comunicação. Comunicar de forma clara e objetiva reduz erros, aumenta produtividade e melhora a integração entre diferentes setores. Lembra lá que eu falei que o líder está no centro do ciclo de melhoria, ele que é a liga de tudo? Então, cada líder de setores diferentes, de processos diferentes, precisam conversar, precisam estar alinhados. E dentro do próprio setor, do próprio time desse líder, ele também precisa ter uma comunicação boa, porque ele é um espelho, ele é o mentor, ele é o facilitador, ele é o preparador daquele time. Então, ele precisa saber comunicar. E aí, comunicação, muita gente esquece, né? Da parte da comunicação, do quão amplo é a comunicação. Mas a comunicação é tão importante que ela é abordada também de maneira bem interessante na ISO também. A comunicação é um fator super importante. E aí, quando a gente fala de comunicação, a gente tem que entender que temos vários tipos de comunicação. Nós temos aquela comunicação auditiva, né? Uma pessoa fala, a outra escuta. Então, qual que é o objetivo aqui? Que a minha mensagem chegue ao receptor. Mas essa mensagem precisa ser a mesma que saiu do emissor, tem que ser a mesma que chegou no receptor. Se eu falo A, você entende B. Eu falei, você ouviu, mas não houve comunicação, porque a mensagem não foi comum aos dois. Então, quando a gente vai comunicar, a gente precisa confirmar se a mensagem chegou como precisava chegar. Se ela foi processada pelo receptor e gerou uma conclusão que era que deveria chegar. Então, é importante, durante a comunicação, a gente confirmar se a pessoa entendeu. Não tem problema nenhum, né? Olha, então, vamos lá. Você entendeu o que eu disse? Fala para mim, então, o que você entendeu das orientações que eu te passei. Ouve a pessoa e vê se ela realmente compreendeu. Isso é muito importante. As pessoas falam, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que os outros entendem. Não pelo que os outros entendem. Desculpa, o sotaque mineiro pegou muito aqui agora, né? Os outros entendem. Então, ó, sou responsável pelo que eu digo, não pelo que os outros entendem. Depende. Depende da sua intenção. Qual que é a sua intenção? A sua intenção é ser entendido? A sua intenção é passar uma informação mesmo? A pessoa receber a informação? Principalmente se você é líder. Não tem essa de, para quem sabe ler um pinga-letra. Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que as pessoas entendem. Sim, você é responsável. Você precisa garantir que as pessoas entenderam o que você disse.
Mas existe também a comunicação escrita. A gente tem muito disso no nosso trabalho. A gente está lendo relatórios, preenchendo formulários o tempo inteiro, lendo laudos, escrevendo laudos, né, fazendo laudos. A gente sempre está fazendo isso. E é muito importante que a gente faça isso corretamente. Se é de forma virtual, como é que está ali? Eu estou colocando as informações corretas nos campos corretos? Estou colocando a informação completa? Se a informação ainda é colocada de forma manual, a minha letra é legível? A pessoa vai conseguir entender o que eu escrevi? Eu já presenciei uma pesquisa que ela perdeu um mês de recurso de trabalho. Olha o prejuízo financeiro e de tempo. Pensa como que os patrocinadores não ficaram por perder um mês dessa pesquisa do trabalho, porque as pessoas registraram informações à mão, de qualquer jeito, e quem recebeu essas informações e foi colocar no sistema, entendeu outro número e colocou outra informação. Deu um bafafá, um problema. A comunicação falhou. Então, eu preciso escrever de forma legível. E aí também entra o treinamento, a capacitação. Eu tenho que saber onde eu vou preencher, por que que eu vou preencher e como preencher. E temos também a comunicação de figuras, né? Comunicação luminosa. Então, quando a gente vê uma imagem, a gente sabe o que ela significa. Por exemplo, aquela de escada, do extintor de incêndio. Você está na empresa, você vê a plaquinha, você sabe, ali tem um extintor de incêndio. Quem dirige, quem está aí no trânsito, as placas de trânsito, elas não são escritas, não são coisas que você lê. É uma coisa que você bate o olho e já identifica, já recebe a mensagem. Proibido parar, uma placa de pare, de ter preferência. O sinal luminoso, eu vejo a cor vermelha, para quem não é daltônico, né? Entende ali que aquela luz significa pare. E para quem é daltônico, sabe que a luz de cima significa pare. E a luz de baixo, a luz verde, significa pode prosseguir. Então, essa comunicação visual, gráfica, né, de cores e de figuras, ela facilita muito determinadas comunicações, né? A percepção é rápida da informação que a gente precisa passar ali. Isso também é comunicação. E a gente também comunica com gestos, né? Então, a gente entende os gestos, a gente fala com o corpo, né? Então, quando a gente dá um tchau, faz um coraçãozinho, fala, me liga. E aí eu entreguei minha idade, né? Ligar assim, quem liga assim hoje em dia, né? Enfim, deixa abaixo. Então, os gestos também é uma comunicação. Então, comunicação não é só falar, não é só escrever. A gente tem vários tipos de comunicação e cada uma delas é mais adequada para determinadas situações. Então, quando a gente fala em comunicação, a gente tem que padronizar a comunicação também. Quando a gente fala em padrão, a gente lembra em processo, né? Ah, tem que padronizar o processo está padronizado. Mas e a comunicação? A gente precisa pensar nisso também. O que eu vou comunicar, quando eu vou comunicar, com quem eu vou comunicar e como eu vou comunicar. E aí, dependendo da pessoa, dependendo do assunto, vai ter um local que é adequado, um momento que é mais adequado, uma linguagem de comunicação que é mais adequada. Vai ser escrita, vai ser oral, vai ser individual, vai ser em grupo, vai ser antes deste momento, vai ser depois daquele evento. Como que vai ser essa comunicação? Tudo é estratégia. A gente tem que sair um pouquinho daquela coisa, deixar a vida me levar, eu vivo assim, vou fazendo. Não, a gente tem que voltar um pouquinho, começar a estruturar e pensar estrategicamente as nossas ações, porque gestão é método.
Qualidade é método. E aí, comunicação, a gente já linka direto com o feedback. Feedback é uma ferramenta poderosíssima para o desenvolvimento da equipe e o aumento da produtividade. Com um feedback bem feito, a gente consegue desenvolver as capacidades profissionais dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, e também as capacidades pessoais. Porque lembra que eu disse que não tem como a gente dividir o pessoal do profissional. E quando o líder, o gestor, ele cuida também do pessoal, ele ouve a parte pessoal daquele funcionário, isso tem muito valor na motivação também. E o feedback, ele serve para motivação. E aí a gente vai falar mais de motivação. Mas, no feedback, a gente consegue trabalhar e direcionar ali fatores que vão despertar a motivação desse colaborador. E o feedback também ele é essencial para a melhoria do processo, para a melhoria contínua do processo. E aí o feedback ele tem alguns objetivos, né? Aprimorar a comunicação, alinhar as expectativas, corrigir erros e desenvolver carreira. Não existe fazer feedback por fazer. Feedback, ele é uma ferramenta de gestão. Ele tem um objetivo. Ele precisa ser desenhado com um objetivo. E muita gente faz feedback só para mostrar para o RH que fez um feedback. Que o RH te entregou uma planilha, um formulário, e, sei lá, na última semana do mês, ou de 2 em 2 meses, você tem que entregar para ele esse feedback feito aí daqui. E aí já tem lá as perguntinhas padrões. Às vezes você nem sabe responder aquilo, porque você nem acompanhou daquele jeito o seu time. E aí você coloca ali uma nota genérica, qualquer coisa, uma observação genérica, mas cumpri, pronto, fiz meu feedback. Você está perdendo uma ferramenta excepcional de produtividade do seu time. Primeiro, a gente precisa determinar metas. Você preparou o seu time, e você facilitou a atividade dele ali, e você vai mostrar para ele qual que é o desempenho dele. A gente é movido por objetivos. Então, é muito importante vocês determinarem o objetivo, a meta. Ou a meta do setor, ou a meta individual, mas precisa ter. E, de preferência, que essa meta seja visual, a pessoa consiga acompanhar. Porque é muito importante, isso motiva. Você mostra, olha, estou no caminho certo, olha, estou conseguindo, nossa, falta tanto, aqui eu não consegui. E aí a pessoa começa a trabalhar a atividade dela e pensar criticamente para resolver melhor os problemas, para facilitar o processo. Então, resolução de problema melhora, ideias inovadoras acontecem quando a pessoa tem o objetivo declarado e ela acompanha o desenvolvimento dela. E isso mostra também cuidado da parte do líder para com o seu liderado. Então, precisa ter uma meta. E aí você vai dar um feedback para a pessoa e você vai alinhar essas expectativas. Olha, você tinha que me entregar X%, você entregou menos X. Então, o que que aconteceu? O que que você observou que te atrapalhou? Ótimo. Como que a gente pode melhorar isso, desenvolver, facilitar essa atividade sua? Ou então, aqui você errou. Lembra que eu te falei aqui, te falei neste momento, dessa forma, você me respondeu assim, 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 aqui você não cumpriu. Por que você não cumpriu? Corrigir erros, desenvolver a carreira, né? Você está ali como mentor. E aí a gente tem que sair um pouquinho dessa parte subjetiva. A gente tem que ser mais objetivo. Se eu vou falar com a pessoa, porque isso já aconteceu comigo, inclusive, e a pessoa foi dar um feedback e aí só falou assim, eu só preciso que você seja um pouquinho mais rápida. Aí eu, tá, o que que é rápido?
Porque para a entrega que eu faço, eu acho que o tempo está ok, porque não tem nada atrasado, eu estou sempre em dia, com as atividades e tal. Então, o que que é rápido? O que que seria rápido para melhorar os meus números? Qual que é o número que eu te entrego agora e por que que ele é insuficiente? E eu não tive resposta. A pessoa não soube responder. Ah, mais rápido, entendeu? Ele vê se faz mais. Mas por quê? Com qual objetivo? Tá tudo em dia. Isso não me pegou. Agora, se ela fala, não, eu preciso, a nossa meta é essa, você entrega tanto, eu quero que você entregue tanto. Então, o que que a gente pode fazer para melhorar, para agilizar ali, para você entregar mais? E facilitar o meu trabalho. Mas não teve essa resposta. Então, a pessoa precisa colocar lá, coloca uma nota de 1 a 5 de agilidade, de ideias inovadoras. Ah, você tem alguma ideia, assim, esses dias? Aí coloca uma nota qualquer lá. Esse feedback só está desmotivando a equipe. Quando acontece o momento do feedback, né, a época do feedback, todo mundo comenta nos corredores. Ai, gente, tem que ir lá conversar, fazer aquele negócio lá, que chato, que não adianta nada. E aí, quando é um feedback para resolver problemas, ou resolver algum conflito ali, ou exigir alguma coisa, geralmente a pessoa começa com um tapinha nas costas, elogiando, aí depois fala o que precisa falar. Esse método também não funciona mais, né? Porque quando a gente está ouvindo esse tipo de feedback, é a pessoa já elogiando e falando coisas ali que você sabe que a pessoa não pensa, que a pessoa não acha, ela não falaria para você aquilo naquele momento. E aí ela fala, mas, aí você fala, sabia que tinha. Qual que é a chance desse feedback dar resultado? Então a gente precisa fazer as coisas com estratégia, com objetivo. Se você tem uma comunicação clara, você tem uma descrição de cargo ali bem descrita, as pessoas têm consciência das atribuições, dos direitos e deveres que ela tem. Você desenvolveu a autorresponsabilidade nela e ela sabe o que ela precisa entregar, qual que é a meta dela, você consegue mostrar em que nível que ela está de desenvolvimento, se ela entrega, se ela não entrega, o que que falta, quanto que falta e o que ela precisa fazer para alcançar aquilo. Então, coloquem na cabeça de vocês que gestão é dados e fatos. A gente tem que sair um pouco do mundo subjetivo e conseguir traduzir tudo isso que eu acho, que eu quero, que seria legal, em questões que são objetivas, mensuráveis. Eu explico isso no módulo do curso de interpretação da ISO 9001, né? Essa arte da qualidade em transcrever as questões subjetivas em objetivos. Então, engajamento e motivação. Vamos lá, então, para essa parte, para a gente finalizar a nossa aula. O engajamento, ele está mais relacionado com a nossa bússola interior, nossa bússola interior, sabe? Para onde o nosso norte está apontado. É aquilo que a gente vê de valor, aquilo que a gente tem de valor, nossos princípios, a nossa visão, o nosso propósito. Então, quando a empresa ela tem uma cultura, ela tem uma missão, ela tem uma visão, está no mesmo sentido que o meu norte, eu falo, cara, eu vou ali porque faz sentido, faz parte. Eu vejo valor nesse trabalho. Eu vou sentir que eu estou trabalhando por um propósito, pelo qual eu acredito, no qual eu acredito. Engajamento tem mais a ver com isso. Tá, vamos sair do mundo perfeito, né? Tem como a gente achar empresas que, do coração, que tem o mesmo propósito de vida que a gente? Não, né? É difícil achar. Você até acha, mas não é fácil assim. E a gente precisa trabalhar, precisa pagar contas, não é mesmo? Então, essa parte do engajamento, ele é bem complicado, porque às vezes você tenta abrir mão de alguma coisa para permanecer ali pela necessidade, mas aí você trabalha em sofrimento, em pressão o tempo todo. Porque
a empresa está indo para um lado e os seus princípios e valores estão te puxando para o outro. E essa tensão constante é horrível e compromete o seu trabalho. Então, é muito difícil a gente achar uma empresa, né, que a gente encaixe completamente. Mas, pelo menos, uma direção parecida tem que ter. Ou então, não ser uma coisa tão oposta, né, para não te puxar para o contrário, né, para o oposto, para o completo oposto. Então, o engajamento tem mais a ver com isso. Por isso que é importante a gente, na entrevista, a gente observar se os valores, se as missões, né, se a visão, os princípios da pessoa que a gente está entrevistando, se ela está alinhada de alguma forma com o que a empresa acredita, com o que a empresa faz. Porque se não estiver alinhado, não estiver conversando, não for, assim, parecido, vai dar problema no futuro, né? Essa pessoa não vai conseguir ficar muito tempo. E a motivação, ela tem mais a ver com fatores intrínsecos, necessidades. É aquilo que me dá satisfação. E é uma troca, né? É uma troca, é uma via de mão dupla. Vai e volta, ação e reação. Então não tem como, assim, se a gente for pensar ao pé da letra mesmo, não tem como a gente motivar ninguém. A gente pode oferecer para a pessoa algum fator que ative nela uma satisfação e ela se motive. A resposta é a motivação. Então, aqui é uma troca mesmo, de ação e reação. Existem pessoas que têm uma motivação, né? As necessidades, por exemplo, que desperta ali. Eu estou motivada a fazer isso, por quê? Qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha necessidade? Às vezes é uma necessidade básica, às vezes é necessidade de saúde, é necessidade de segurança, é necessidade de reconhecimento, às vezes é necessidade financeira. Então, a gente precisa entender qual que é o ponto, qual que é a característica da minha equipe, em que ponto ela está ali de necessidade, como é que eu posso trabalhar para eu trazer uma satisfação, um bem-estar, para ela se motivar. E pode acontecer da pessoa estar motivada. Aqui é legal, o time é legal, a equipe é legal, eu gosto do trabalho, tudo legal, só que o engajamento, lembra? A bússola está ao contrário, são polos opostos. E essa tensão está jogando ela para fora daquela organização. Então, às vezes acontece do engajamento ele pesar muito. Então, é importante já na seleção a gente entender muito bem qual é a identidade da empresa, ela como organismo, como que é, para ela trazer pessoas que tenham visões e valores semelhantes, para a gente manter este caminhar direcionado e observar as características das pessoas, o perfil das pessoas e saber como trabalhar a motivação dessa pessoa. E aí aqui, né, as normas de gestão também trazem aqui uma preocupação em oferecer um ambiente de trabalho que seja saudável, colaborativo, com pouco estresse, né, que não estresse as pessoas, que não tenha pressão exacerbada. Isso é uma preocupação da gestão, um ambiente saudável. Isso tem a ver com motivação. Então, para isso, a gente precisa. Como que a gente trabalha, então, engajamento e motivação? Tem que ter as expectativas alinhadas, né? Vamos fazer aqui. Tudo isso a gente já conversou. Aqui vocês já conseguem, só de eu falar essas coisas, vocês já conseguem fazer a conexão, né? Ó, expectativas alinhadas, eu sei o que, que eu preciso fazer. Quando a pessoa vem me cobrar, ela vai cobrar exatamente o que ela me falou, né? E aí é importante, falei isso aqui, lembrei de um detalhe que é importante falar. No treinamento, acontece, e na comunicação, linkando aqui treinamento e comunicação, acontece das pessoas contratarem pessoas experientes
para determinados cargos e já contar com essa experiência da pessoa e não treinar essa pessoa. Então, eu preciso de um manipulador, por exemplo, vou dar o exemplo da farmácia de manipulação. Eu preciso de um manipulador, por exemplo. Eu contrato um que já tem 10 anos de experiência. Nossa, ótimo. A gente está apertado, muita demanda. Pode ir lá e sentar lá, dar o EPI para a pessoa. Ela entra lá e você espera que ela produza. Na expectativa que você criou. E isso não pode acontecer, tá? A comunicação e o treinamento aí tem que ser claro, determinado, sério, isso. Eu posso cobrar da pessoa aquilo que eu falei para ela. Então, você não pode chegar para essa pessoa depois e cobrar dela uma coisa que você achou que ela faria. Então, a gente não acha nada, tá? A gente não acha nada. A gente fala, a gente descreve, a gente determina, a gente conversa. Então, ó, mesmo você sabendo de tudo e tendo 10 anos de experiência, você trabalhou na empresa X, agora você está na Y. O meu processo é o meu processo. A minha empresa é a minha empresa. Mesmo que ela saiba da técnica, tenha a capacidade técnica, mas dentro do meu processo, ela tem que entender como funciona. Quais que são as minhas expectativas, quais que são as regras, o que pode e o que não pode. Então, eu vou falar. Eu não vou contar que, não, isso aqui eu nem vou falar, não, porque ela já sabe, vai ser repetitivo. Repita, então. Porque quando você for cobrar, você tem que cobrar aquilo que você falou, né? Aquilo que você ensinou, aquilo que você preparou a pessoa para fazer. Então, não conte com né? Pô, achei que ela já sabia. Não, não ache. Fale você, treine, esclareça, descreva, e aí sim você tem ali um fato, um dado que você disse, você alinhou as expectativas e agora você vai cobrar em cima do que foi alinhado. Tudo bem? Então, ó, expectativas alinhadas, clareza e transparência, feedbacks constantes, porque aí você vai girando a equipe, desenvolvendo a equipe, desenvolvimento profissional e pessoal. A gente trata as duas pessoas juntas, pessoal e profissional. Ambiente de trabalho saudável e reforçar comportamentos positivos. É muito importante reforçar comportamentos positivos. Às vezes, o líder só chega para falar com a pessoa, para dar um feedback, fazer uma reunião, para cobrar alguma coisa ou para pontuar alguma coisa que está faltando. Mas é muito importante reforçar os comportamentos positivos. Aquilo que a pessoa fez correto, fala que está correto, fala que está bom. A pessoa deu uma ideia legal, funcionou, dê os créditos. Valorize. A valorização, o empoderamento do seu time é muito importante. E a gente precisa lembrar que quem é líder está líder. E quem é líder de uma equipe. Mas ele também é liderado por alguém. Então, são apenas posições. E a gente tem que lembrar que a outra pessoa também é um profissional, uma pessoa que merece respeito. Por isso, toda essa estrutura, todo esse cuidado e esse desenvolvimento, esse plano de liderança que a norma traz para a gente. São profissionais que estão trabalhando juntos. Um está num cargo de especialista, o outro está num cargo de técnico, o outro está num cargo de operador e o outro está num cargo de líder que vai gerir aquela equipe ali. Mas essas posições, elas mudam. A gente está numa posição, amanhã a gente está em outra. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que a pessoa que eu estou liderando. Eu não sou pior do que quem me lidera. Essas posições, elas vão mudando. E por isso que a gente precisa lidar com cada pessoa, importando com a pessoa e o profissional sempre. Então, vamos lá. Resumindo, a gente precisa
do processo bem definido, entender esse processo, né? E aqui, quando eu estou construindo o meu processo, eu determino os padrões, os objetivos, as atribuições e os perfis que eu preciso para fazer essa máquina toda funcionar. Daí, eu vou pensar nas pessoas. E aí eu vou selecionar de forma estratégica cada pessoa, pensando ali nos seus perfis, em tudo aquilo que eu defini quando eu estava analisando o processo. Vou treinar essas pessoas, preparar, facilitar, desenvolver autorresponsabilidade. Vou determinar as metas e vou acompanhar o desempenho dessa equipe, para eu sempre movimentar essa equipe em relação ao objetivo geral da organização. E aí a gente tem, sim, o quadro completo da gestão de pessoas. Processos e pessoas alinhados e trabalhando em sinergia. Isso é gestão, isso é qualidade. Eu creio que agora vocês entendem por que gestão de qualidade é gestão de pessoas. A aula, essa parte conceitual primeiro foi extensa, né, que eu trouxe pontos aqui muito importantes, os principais pontos ali de toda essa matéria da gestão da qualidade, da gestão de pessoas, mas são pontos que são importantes tanto para quem quer ingressar na gestão ou já está ali, né, galgando esse cargo, pessoas que já têm uma equipe, precisa melhorar a gestão da sua equipe, e para empresas que querem aplicar o princípio da qualidade de liderança e preparar o seu time para essa liderança. Então, vocês podem ficar à vontade também para entrar em contato com a gente, se precisar do nosso auxílio na questão de consultorias e treinamentos também, fora os nossos cursos individuais, então fiquem à vontade, né? Então, gestão da qualidade, gestão de pessoas, e se vocês querem continuar nessa trilha de desenvolvimento, pode continuar seguindo a gente. E falando nisso, eu quero aproveitar e pedir vocês para já curtirem esse vídeo aí, né? Curtam o vídeo e compartilhem com as pessoas que você sabe que precisa ou que querem desenvolver a sua gestão, tanto a gestão empresarial como a gestão de pessoas. Bom, vou deixar aqui as minhas redes sociais para vocês. Se quiserem me seguir lá, podem seguir, fiquem à vontade. Eu adoro trocar ideia, adoro aprender com as pessoas, então me chamem lá, conversem comigo, fiquem à vontade.